Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Desculpa ficar olhando aqui para baixo porque eu tô lendo. Eu tava super ansiosa, separei um monte de trabalho aqui pra gente falar um pouquinho sobre as técnicas. Cuidado, meu amor, o Lequinho quer chegar aqui do meu lado. Vem, você tá comendo o biscoitinho que a gente fez hoje de manhã? Fala boa tarde para as pessoas. Mas você vai falar boa tarde com a boca cheia? Vem aqui pertinho da avó. Ah, tá na bochecha. Então fala boa tarde. Boa tarde. Ouviu? Ouviu? Senta lá, meu amor, então, pra vovó. Vai lá, cuidado pra você não derrubar tudo. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre técnicas. Todas as quartas-feiras a gente tá falando sobre assuntos, sobre patchwork, sobre um bocado de coisa, sobre combinação de tecidos e um monte de coisa. E hoje eu resolvi falar sobre técnicas, porque muita gente pergunta o que são as técnicas, na verdade. Sabe que tem costura ou aplicação, mas às vezes até conhece as técnicas pelo nome, mas não sabe que aquele nome é o nome de uma técnica. Então, a gente vai falar sobre isso. Técnica, na verdade, é como se fosse um procedimento. É como é que você desenvolve para você chegar naquele resultado. E tem várias formas de fazer. Por exemplo, eu tô com um trabalho aqui na minha mão, que é esse aqui. Tá bom aqui, Bruno? Vai me falando aí a posição, se tá bom. É um trabalhinho simples, na verdade, bloquinho, uns tecidinhos natalinos lindos, muito antigos, mas é um trabalho de blocos. Essa técnica aqui a gente chama de patchwork, e ele é, na verdade, porque patchwork é tudo que envolve o que é feito com tecido, com retalhos de tecidos. Então, pode ser que a gente compra o tecido e corta para fazer, ou pode ser reaproveitamento, não importa. Ele é feito com tecidos, isso é o patchwork. Agora, o nome desta técnica de construir bloco é piecing. Eu tô falando como se escreve, tá? É piecing, na verdade. É no gerúndio, né? O ing é um gerúndio, então é cortando, despedaçando. A gente está cortando pedaços de tecido para fazer um trabalho. Esta técnica de cortar os tecidos e depois costurá-los para transformar em bloco, ou seja o que for, é piecing, o nome da técnica em si, tá? E aí a gente pode fazer esse piecing cortando na régua, né, com a placa, a régua e o cortador, ou a gente pode fazer com moldes. Então, a gente pega um molde, né? Tem muitas coisas que a gente faz com moldes. Então, a gente fez os moldes, por exemplo, nesse trabalho aqui atrás, olha lá os bloquinhos. Só que nós fizemos os moldes, que se chamam templates, né? Em inglês. Nós podemos fazer os templates, colocar no tecido, cortar e depois uni-los à mão. Então, o patchwork à mão, que é o piecing à mão, na verdade, é hand piecing, um piecing feito à mão. E a máquina é machine piecing ou piecing feito à máquina, despedaçando e costurando a máquina. A costura pode ser à mão ou à máquina, mas o ato de cortar o tecido e costurá-los para formar um desenho, seja lá o que for, é piecing. E aí tem o hand piecing, o machine piecing, e a gente pode cortar com a régua e o cortador, e aí a gente, nessa costura, é uma técnica de costura americana, costura rápida americana, ou a gente pode fazer o template, ou seja, faz os moldes, coloca no tecido, risca e corta com a tesoura, tá? E aí a gente tem algumas outras técnicas que às vezes um olho desavisado, ou quando a gente até é iniciante, ou às vezes a gente se confunde, a gente demora um pouquinho para perceber. Por exemplo, esse trabalho que eu tenho aqui, olhem só. Tá bom aqui, Bruno? A posição? Eu não tô vendo. Eu ponho aqui, eu não consigo ver. E então esse trabalho é um trabalho todo feito de quadradinhos, mas ele é cortado, é óbvio, nós cortamos os quadradinhos para juntar, para uni-los, mas ele é uma técnica chamada aquarela, olhem só. Aqui atrás eu tenho uma entretela de fundação.
É uma aquarela, é uma técnica bem conhecida. A gente consegue formar desenhos, uma série de coisas. Nesse caso aqui é um sombreado, olha só. Aqui ainda vai ter uma aplicação. Então, essa técnica é uma aquarela. Mudou um pouco, né? A gente cortou o tecido também, mas na hora de costurar, usou uma entretela como fundação, cola na entretela e depois costura, por isso que fica as margens de costura tudo aqui atrás, olha só. E tem trabalhos lindíssimos feitos com aquarela, tá? Aí a gente tem também, deixa eu pegar, o que que eu queria pegar aqui, deixa eu pegar. Esse trabalho aqui, por exemplo, olhem só. Que lindo. Eu mesma faço, eu mesma gosto. Não é maravilhoso? Tá bonito aí na tela, Bruno? E eu tenho um outro. Ah, tem delay para você. Então, olhem só. Esse aqui também. Isso aqui é um trabalho que ele é feito com... também com moldes, né? E aí de uma forma diferente. Então, a gente também tem o piecing usando templates que você coloca em cima, risca e corta, ou usando moldes. E aí, usando moldes de acrílico, por exemplo, como é esse caso, a gente coloca o acrílico em cima do tecido e aí corta com o cortador. E aí costura para formar o desenho. Isso aqui, o nome desse trabalho é a colcha das alianças, olhem só. Então, eu tenho duas formas de montar, este aqui e esse. E a gente até tem uma régua especial, chama régua das alianças, que você usa para fazer esses trabalhos. Aí os moldes dão possibilidade de, às vezes, utilizar de umas outras formas, por exemplo, tá? Então, a gente pode também costurar os retalhos através de moldes. E aí, que são os templates, como esse aqui, por exemplo, também, olhem só, tá? Além disso, falando em fundação, a gente tem trabalhos que são feitos com fundação e tem esse nome, dá para ver os barquinhos, chama-se foundation. É um trabalho que é costurado, a gente corta os retalhos e vai costurando em cima de um papel onde tem o desenho para você seguir e é numerado. E essa técnica foundation, se vocês forem procurar, é foundation paper piecing, porque foundation é fundação. Então, pode achar fundação do que quer que seja. Então, é foundation paper piecing, mas às vezes ele é chamado de piecing aí, tá vendo o piecing de novo? Piecing by number, que é picar, né, e costurar seguindo os números. Então, para fazer o foundation, a gente segue a numeração. Costura primeiro 1 e o 2 e assim por diante, o 3, o 4 e vai seguindo, tá? Então, é uma técnica chamada foundation. Esse outro trabalho aqui, olha, também é o foundation, olha só. É uma arvorezinha de Natal, tá? A gente consegue, com essa técnica, fazer desenhos muito intrincados, coisinhas miudinhas, que representa até algumas vezes a curva, mas é todo reto, são costuras retas, e aí você, é lindo, gente, tem que procurar, quem tá chegando agora no patchwork, tá começando a se apaixonar, procura Foundation Paper Piecing, procura no Pinterest que você vai achar coisas lindíssimas lá, tá? Tem qualquer coisa que a gente queira fazer. A gente também pode fazer patchwork numa outra técnica, que é essa, que é a técnica inglesa, é a técnica de costura inglesa, e ela se chama English Paper Piecing. A gente costuma falar só as primeiras letras, então é EPP, English Paper Piecing. Olha o piecing aí de novo, cortando, mas costurando da forma inglesa. Então, não é legal? Não é bacana? O English Paper Piecing, vocês sabem, é uma técnica onde você encapa. A gente já tem uma série de vídeos, né, já no YouTube, no meu canal lá do YouTube, que é youtube.com/panoxadrez. Tem um bocado de técnica lá utilizando esse método, que é uma técnica do English Paper Piecing. Isto aqui também é English Paper Piecing. Olha só que coisa linda. Não é lindo, gente? Eu mesma faço, eu mesma gosto. Então, a gente consegue fazer, como vocês viram, trabalhos com curvas, tá? Não é só o Flores do Jardim da Vovó, que, aliás, é o nome desse aqui. Flores do Jardim da Vovó.
Então, às vezes a gente fala, vou fazer a técnica Flores do Jardim da Vovó. Muitas vezes esses nomes são, como por exemplo, Colcha das Alianças, é o nome do trabalho, daquele desenho. E às vezes é um nome de um estilo, por exemplo, mas a técnica em si é a forma, é o procedimento que você utiliza para chegar naquele resultado. Olha um outro aqui lindo, que é feito também usando os templates. Nesse caso aqui, ele se chama Dresden Plate, estampa de Dresden, Dresden também às vezes é falado assim, porque ele é tirado do desenho de um selo, e Dresden é uma cidade, né? Por isso que tem esse nome. Aqui a gente já tem um misto de duas técnicas, então a gente tem a utilização de templates, muitas vezes a gente pode cortar isso aqui também usando moldes, né? Usando os moldes que a gente fala. Você não quer pegar um molde para mim, Bruno? Desculpa. Na minha sala tem, eu acho que tá lá na minha mesa mesmo, tem um moldezinho lá no meu porta-réguas. Molde, quando a gente fala molde, às vezes a gente está falando de molde impresso. Nesse caso são templates. E quando a gente fala de molde, às vezes também a gente está falando de uma régua num formato, que régua a gente pressupõe retas, né? Pressupõe algo que tenha linhas e tudo mais. Mas a gente também chama de réguas aqui no Brasil os moldes. Então tem moldes curvos, como eu mostrei, o molde da maçã, que é esse roxo, que eu tenho certeza que todo mundo gostou bastante. Deixa eu me abaixar aqui para pegar ele. Não tá aqui não, sei onde tá. Daqui a pouco o Bruno pega para mim. Então, olha, isso aqui... você só trouxe régua, Bruno. Não, ele não achou. Eu posto depois pra gente ver. Então, no formato, por exemplo, nesse formato, por exemplo, olha, a gente tem réguas, tá? E aí, nesse caso aqui, eu utilizo uma outra técnica, que é a técnica da aplicação. Então, eu cortei, eu fiz o trabalho e eu apliquei. E a aplicação em si, você pode aplicar o que você quiser. Ó, um outro molde aqui para fazer com aplicação. Nesse caso aqui, eu fiz exatamente o que tá aqui, olha. Eu costurei, depois dele todo unido, né? Todo costuradinho, eu uni todos eles, eu costurei direito com direito, dá para ver aqui, olha, costurei direito com uma entretela, desvirei e agora sim eu vou aplicar. Isso é uma técnica dentro de uma técnica. Então a técnica é aplicação, mas nesse caso é chamado interface, porque você usa duas faces, né? Você costura um com o outro, às vezes pode usar um tecidinho mesmo, tecido com tecido, desvira e aí você aplica ao redor. Esta aplicação em si também tem várias formas de ser feitas. A preparação pode ser essa, que é o interface, ou ela pode ser fusible, que é quando você usa o papel termocolante. Aqui no Brasil algumas pessoas chamam de entretela termocolante. Isso aqui é uma entretela termocolante, olha. O papel termocolante que a gente fala é aquele que é papel. É o papel que você usa em duas fases. Primeiro você adesiva o avesso do tecido e depois você tira, né, o papel e aí cola ele onde você quiser para daí aplicar. Então, tem várias técnicas para você chegar nesse resultado e uma delas é essa, o interfacing, e tem várias também formas de você aplicar. Você pode aplicar à mão ou à máquina. A mão tem muitos pontos diferentes, a máquina tem muitos pontos diferentes também, e pode ser também na virada da agulha, que é já uma outra técnica. Tem várias preparações também para aplicar com que a gente fala que é a virada da agulha. Virada da agulha é quando você vai virando o tecido para dentro e aplicando com ponto invisível. Então, você vai virando e aplicando, ou você já prepara antes, encapando um molde, olha aí o template de novo, encapa o molde e aí aplica com o ponto invisível, ou você risca e vai virando na hora, ou tem outras formas de fazer agora, porque
vão surgindo novas ferramentas e a gente tem a liberdade de escolher a que a gente quiser. Olha que trabalho lindo esse. Se a minha amiga estiver me assistindo, ela vai vibrar. Olha só. Dá para ver, Bruno? Vou mostrar ele em 2 etapas. Olha, aqui primeiro, ó. Ele é um trabalho super country e vou mostrar agora a parte de baixo. Esse é o TCC da minha amiga Malu. A Malu disse que assistiu esses dias e ficou louquinha para fazer o trabalho desse ano. Ela fez com aplicações e olhem só, tem algumas partes aqui que são desenhadas, então ela desenhou o molde dela, ela mesma desenhou, ela mesma fez, mas a gente pode usar o recurso, por exemplo, de recortar um tecido onde você já tem a estampa e aí aplicar. Olha só que lindinho esse detalhe, que gracinha. Deixa eu ver se tá bom aqui. Tá bom aqui, Bruno? Tá? Não sei. Tem delay para ele. Então, a Malu gosta muito desse estilo, que é o estilo country, tá? Eu tenho outro aqui, esse é meu mesmo, eu já mostrei ele, inclusive, esses dias. Também é aplicação, mas é uma aplicação, olhem só, que foi feita... Ali a Malu aplicou o tecido no tecido e depois montou o trabalho. Esta aplicação já foi feita em cima do sanduíche pronto. Olha como ele fica em alto relevo. Então, já é uma outra técnica de aplicação à máquina. Então, eu posso aplicar à mão com o ponto que eu quiser, eu posso aplicar a máquina também com o ponto de bordado que eu quiser, até o zigue-zague, que aliás é o meu preferido, e eu posso aplicar no tecido ou eu posso aplicar já com o sanduíche pronto. Então, são muitas técnicas, né? Olha só esse trabalho, muita gente fez, gente, esse trabalho fez um sucesso. Eu acho que esse foi o primeiro Mug Rug que eu fiz. É muito antigo. Esse trabalho, eu acho que... tem vídeo lá no canal também, tá, gente? Mas a primeira vez que eu fiz foi até na TV. Isso aqui é uma técnica que se chama patchwork... Pera. Enrosquei agora com o nome. Quilt as you go. Não é patchwork, não. É quilt as you go. Não é assim a pronúncia, tá, gente? Eu tô falando do jeito que se escreve. Por que que é um quilt as you go? Significa que você vai quiltando à medida que... Ou fazendo o quilt, fazendo a colcha, ou fazendo... Isso aqui também é um quilt, tá, gente? Quilt é um acolchoado. A tradução seria colcha, mas não colcha no sentido de colcha de pôr na cama. Um quilt é um acolchoado, é algo que você fez o sanduíche e quiltou. Então, esse é o nome correto. Então, isso também é um quilt. Mas a técnica que foi utilizada aqui é uma técnica onde você já vai costurando em cima do sanduíche. Então, você põe o tecido atrás, às vezes você faz só em cima da manta, mas a maior parte das vezes a gente já faz com a parte de trás também. Então, você põe põe o forro, põe a manta e vai costurando. Costura uma faixa e vira, costura outra faixa e vira. Tem vários blocos, vários desenhos que a gente pode fazer. Esse aqui é um deles, né? Esse aqui é o bloco Pineapple, feito de uma forma diferente, porque aqui o tecido tá, deixa eu pôr a mão aqui dentro, ó. Ele tá dobrado, olha só, tá? Também é uma técnica fold, quando você vai colocando as coisas dobradas. Então, você vai costurando em cima da manta, à medida que você constrói o bloco ou o desenho, você já quilta, porque ele já vai costurando, você não precisa quiltar depois de pronto, ele já vai ficando pronto, tá? Eu tenho outro aqui também que fez muito sucesso, que é esse, olha só. É um trabalho que se chama... Nossa, gente, toda hora eu dou branco. Vocês estão assim também? Toda hora eu vou lembrar, às vezes é nome de pessoa que eu tô cansada de conviver e eu esqueço o nome do negócio. Não é tessellation, tessellation é outra coisa. Daqui a pouco eu lembro o nome. Mas é uma técnica onde você entrelaça.
Às vezes o tecido, como é esse caso, e nesse caso aqui a gente corta ele em curvas, as meninas daqui a pouco vão falar. Já fiz, mas não sabe o nome da técnica. Tá vendo? Então não é só em mim que dá branco, né? A Estela, né, Estela? Dá branco em todo mundo. Mas daqui a pouco eu lembro. A gente pode fazer como nesse aqui, onde a gente cortou em curvas e entrelaçou e já fez esse acabamento. Olha só, tem um bordadinho aqui. A gente já fez esse acabamento já em cima da manta. Então ele já tá feito, já tá pronto. Quando você termina de costurar, ele já tá quiltado, inclusive, ó, ele fica fofinho, né? E a gente pode fazer também com faixas de tecido. Meshwork, é isso mesmo, meshwork. A Sônia lembrou. A Sônia lembrou. É isso mesmo, Sônia, meshwork. A gente pode fazer, obrigada, usando faixas de tecidos. A gente corta o tecido, pode fazer com fita, com renda. A gente entrelaça formando desenhos. Tem coisas maravilhosas. As meninas do curso lá de formação de professores já fizeram. É lindíssimo, gente. A gente faz um monte de desenho. É uma técnica um pouco trabalhosa, mas o resultado é um espetáculo de lindo. Olhem só aqui a aplicaçãozinha que eu já fiz daquele que eu mostrei logo no começo. É um bloquinho super lindo, olha só. Bem delicado e ele é feito com aplicação. A aplicação aqui, ó. Foi feita à máquina, tá? Aí eu vou mostrar um trabalho para vocês agora, já pedindo desculpas, porque ele tá muito feinho. Eu já mandei lavar, acho que umas 2 vezes, pelo menos, mas ele ficou tantos anos exposto no ateliê e viajou para muitas feiras, muitos retiros que a gente fez, então ele já tá envelhecidinho. Para não dizer que tá sujinho, tá? Porque fica exposto, né? Fica empoeirado. E aí depois, com o tempo, não sai. Mas ele sempre fez muito sucesso. Deixa eu pôr aqui. Assim dá pra ver, né, Bruno? Olha, esse lado, ele tem bolsos, tá? Um painel com bolsos. Olha, aqui também. Ele é todo romântico, todo delicado. Olha aqui a parte de baixo, ó. Deixa eu pôr aqui pra gente ver. E agora um pouco mais pra cá pra ver que tem bordadinho também. Então, por que eu tô mostrando? Essa aplicação, ela é a virada da agulha. Olha, se a gente vê, deixa eu mostrar aqui o entorno, deixa eu ver aqui, ó, esse aqui, ó. Mostrar o entorno, dá pra ver? Não tem pontos, a gente não tem aplicação, não tem aquele bordadinho de aplicação. Ele é feito com aquela técnica também que costura direito com direito e desvira, mas na hora de costurar, depois que eu costurei, um pouquinho antes, faz um pique atrás e coloca um pouquinho de recheio dentro. Essa técnica a gente fez há uns dias atrás, se chama trapunto. Então tem várias formas, tem jeito de fazer, e aqui é o trapunto com aplicação, porque o trapunto que eu mostrei, eu não lembro, eu não mostrei com aplicação não, né, Bruno? Não, eu mostrei o trapunto quando a gente faz o quilt em volta do desenho, corta atrás e enche, né? Neste caso aqui é bem leve, não é muita coisa não, mas é um trapunto feito na aplicação. Então, a gente ainda consegue mesclar 2 técnicas, o trapunto e a aplicação. É muito lindo, né? Olha a outra aplicação aqui que eu tenho. Deixa eu pôr aqui em cima, a pilha tá ficando grande. Olha, essa também é uma aplicação virada da agulha, mas já é uma aplicação simples. Tá? Então, simples que eu quero dizer, não tem nem nada, não tem um recheio, não tem um enchimento. Tá vendo como ela já fica mais planinha? E neste caso aqui, eu fiz usando o papel. Então, eu encapo um papel com um pouquinho, pode usar um pouquinho de cola, Prit, por exemplo, uma cola em bastão qualquer, nem precisa ser a Prit, aliás, é até melhor que seja uma mais fraquinha, aquelas escolar, né, de criança, ou a gente pode usar uma goma. E aí a gente passa, ele fica ali, você vai aplicando, chega no final, você faz um cortezinho atrás e tira o papel. Esse aqui foi feito nessa técnica. Olha como ele fica, olha, mostro com todo orgulho, um pouco mais pra cá, aqui, pronto. Com todo orgulho, porque fica bem redondinho, é uma técnica também. Já este aqui, ele é também uma aplicação virada da agulha, tá bom, Bruno? Você já tá vendo? Não, Bruno não tá vendo porque tem um delayzinho. Aqui, ó.
Ele é uma técnica também na virada da agulha, mas é uma técnica na virada da agulha tradicional. Ou seja, a gente risca no entorno e aí vai virando para dentro e costurando. E nesta técnica eu consigo, olha o chapéuzinho, deixa eu pôr bem próximo aqui. Peraí. Eu não sei se consigo mostrar. Peraí, gente, eu tenho que procurar. É que tá bem na minha frente. Aqui, ó, pronto, olha. Nesta técnica eu consigo, inclusive, fazer alguns detalhes, como por exemplo, nesse chapéu, eu tenho partezinhas franzidas. Olha que gracinha que ficou esse chapéu. Isso aqui também é um trabalho do Quilting Box, não é lindinho? É muito lindo. Isso aqui é uma aplicação à máquina também, não vou nem mostrar porque já mostrei ele outras vezes, mas vou mostrar esse aqui, olha, é uma aplicação feita à máquina com pontinho de zigue-zague, mas é uma técnica ou talvez um estilo, neste caso, a gente chama de técnica, mas ele é um estilo, é o estilo Baltimore, é um Baltimore Album Quilt, são blocos com flores, também tem cornucópia. Cornucópia é aquele chifre, quando ele vira e tem um monte de fruta na ponta, tem frutas também, tem flores, é lindíssimo. A gente vai falar sobre ele quando a gente fizer a nossa aplicação do nosso Quilt Along desse ano, tá? Porque tem alguns blocos nessa técnica. Então, a gente fala técnica, mas isso seria, na verdade, um estilo, né? É um estilo de fazer patchwork, tá? Aqui, olha só, a aplicação foi feita com feltro. Então, vocês estão vendo que a gente está vendo uma série de aplicações, né? É um bloquinho. Nesse caso, olha, esse bloco, ele se chama cabana de toras, tá? E a gente tem várias técnicas diferentes de costurar esse bloco. Uma quando a gente já corta os tronquinhos, né? Cada um, por isso que ele chama cabana de toras, porque cada uma dessas partezinhas, dessas faixinhas, é um tronco que você vai costurando ao redor do centro, que é esse quadradinho vermelho. Então, você pode fazer à mão ou à máquina, e você pode cortá-los já do tamanho certo, ou você pode ir costurando os blocos todos juntos numa faixa longa, que é a técnica de costura rápida americana. Então, a gente tem uma série de detalhezinhos, de nuances, né, que permeiam isso que a gente chama de técnica. Isso aqui também é de outra amiga, eu acho que ela deve estar aí também, pelo menos ela sempre vem. Tá com saudade? Esses dias ela postou lá no Instagram dela, ela falou que tá com saudade porque tá aqui comigo e ela tá com saudade. É um trabalho que foi exposto também lá no ateliê. Ele é aplicação, olha só, são aplicações, dá pra ver, Bruno? Sim. Dá? Essas aplicações, cada folhinha dessa, cada flor, a flor ela tem dimensão, ela tem 4 camadas, estou vendo uma aqui que tem 4 camadas de pétalas e tenho folhas espalhadas, tem o tronco das árvores, mas tem também no tronco das árvores partes de sombra e de luz, então é muito pedacinho miudinho. Isso foi colado aqui usando o fusible, que eu falei para vocês, que é quando a gente usa o termocolante. Só que ele não tem um caseado no entorno, mas ele tem um quilt que prende tudo. E por que que ele fica sempre aqui? Porque ele tem um tule. Dá para ver, Bruno? Um tule? Dá para ter ideia que tem um tule. Dá para ter ideia, né? E esse tule, gente, é verde, e é um verde garrafa. E olha só, dá pra gente ver tudo. A gente pode fazer com... Eu acho que é verde de garrafa. Depois eu vou perguntar pra Inês. Mas a gente pode usar até preto. Fica lindíssimo. Então coloca... É uma técnica também. É um jeito que você faz e... cada vez mais moderno, que te possibilita criar, fazer umas coisas muito lindas. Eu vou mostrar só algumas hoje, viu, gente? Porque esse tema rende muito. Tem muita coisa pra gente ver. Na aplicação, por exemplo, tem uma série de formas diferentes de fazer. Olha uma outra técnica bem bonitinha aqui, olha. De um trabalhinho feito numa técnica japonesa chamada Boro Quilt. Não é lindo? Olha só, deixa eu tirar os fiapinhos. Gente, a gente não pode ver, né? Você vê, você quer tirar. Olha só. O Boro Quilt são retalhinhos que são colocados um sobre o outro. Deixa eu pôr o dedo aqui para eu mostrar o que eu quero mostrar. Peraí.
São retalhinhos que a gente coloca um sobre o outro. Acho que eu não vou conseguir colocar o dedo porque é muito estreitinho. Mas isso aqui, olha, aqui é um tecido, aqui é outro. A gente vai sobrepondo, dá uma olhadinha depois lá no pano xadrez que tem boro quilt, tá? E aí você só passa uma costura. Isso aqui vai desfiar, mas é o que a gente acha bonito. O boro quilt, as meninas do Prendas do Lar, se vocês quiserem saber sobre o boro quilt, principalmente as que estão chegando agora, tem aulas preciosas lá. Tá lá, né, Bruno? No Prendas do Lar? Ou tá no ar ainda? Aquele que a gente fez do Japão. No Clube Prendas do Lar, elas não vão me ouvir, tá? Tá, mas tá no Clube tem aula sobre boro. Ah, então, no Clube Prendas do Lar tem aula sobre boro. E tem a história também dessa técnica japonesa, que é lindíssima. Tá no clube sim, tá, meninas? Eu perguntei pro Bruno. Patchwork no Japão, uma série especial, tá lá pra vocês. Tem a história do boro, que é bem legal. Explica depois que é clube. Tá, e esse trabalho, olha só que lindo. Deixa eu ver o nome aqui de quem que é. Ah, de quem é esse trabalho? Olha só. É da Inês também. Olha, Inês, o seu trabalho lindo que tá aqui comigo. Também a gente fez, a Inês também é uma participante lá do curso de formação de professores. E a gente fez todas, são 2 anos de curso, onde a gente faz as técnicas, a gente visita todas essas técnicas, vê todas as possibilidades, é bem bacana. Pesquisa-se muito, é muito gostoso. E essa técnica chama-se vitral. Olha então que lindo. Esse aqui é uma mandala, né? Mas a gente consegue fazer perfeito, igual aqueles vitrais que a gente vê, vitrais de igreja ou de outros lugares. Sabe onde o vidro é recortado, forma o desenho, e aí tem chumbo, né? Para juntar as duas partes de vidro. Aqui o viés faz às vezes de chumbo. Olha só que lindo, tá? E por último, hoje, eu tenho uma técnica que é muito linda, que é esta aqui, ó. Eu sou apaixonada. E engraçado, quem não conhece, porque eu tô falando isso porque eu tenho um aqui em casa que eu já uso há muitos anos. E antes uma moça que me ajudava, toda vez que ela ia colocar, porque eu uso ele no sofá, ela colocava ao contrário, colocava esse lado para cima. Aí um dia eu falei para ela, olha, é esse lado que é para cima, porque a gente pensa, né, nossa, tá parecendo a costura, né, que trabalho, né, com a costura para fora, mas a gente até costura com sobra para ficar assim. E quanto mais lava, mais bonito ele fica. Olha só, eu vou daqui a alguns dias mostrar para vocês uma técnica de aplicação. Olha só, esse lado tá com a franjinha e eu tenho a mesma folha do outro lado. Então, é uma aplicação dupla face, ela fica nos 2 lados. Tem uma técnica bem facinha, bem gostosa, e eu tô preparando um post pra gente fazer, usando até o spray 75 da 3M, tá? Então, isso aqui chama-se... eu ia falar crazy, eu confundo muito as duas técnicas, porque as duas têm as duas não, por causa do nome, né, parece que é meio doidinho isso aqui. Bruno, daqui a pouco o Bruno lembra pra mim, Bruno, eu tô mal, hein, gente, tô mal, mas também, esse ano eu já faço, como é o nome dessa técnica mesmo? Rag quilt, ó, o Bruno tá bem sabido, tá vendo só? É rag quilt, é rag porque... quando chama daquela reg, vem de esfarrapado, tá? Eu ia misturar outra história da Reg Diane. Reg é de esfarrapado, então isso aqui é um esfarrapado, mas a técnica é assim, e a gente consegue fazer com tecido ou com feltro, feltro não, gente, com flanela, também fica muito lindo. Os estilos, eu vou mostrar para vocês, olha só que lindo, olha, parece uma decoraçãozinha mais barroca, né, uma coisinha mais romântica, não tão escuro, tem muita coisa do barroco que é escuro, mas olha só que lindo, é bem clássico esse, né, o Bruno pediu para mostrar, aliás, eu que pedi pro Bruno me trazer que eu queria mostrar, mas acho que nenhum desses aqui vai dar para eu falar o que eu queria, Bruno, mas não tem problema. Olha só, eu vou voltar a falar sobre técnicas porque a gente nem arranhou,
nem arranhou. Em 2 anos, quantas semanas tem? Nem sei quantas semanas tem. Toda semana a gente vê uma técnica nova. E toda vez que a gente pega uma técnica no curso, a gente não dá para mostrar em uma por semana as variações que a gente tem dentro daquela mesma técnica, porque tem muito jeito diferente de fazer, muito procedimento diferente, que no final a técnica é a mesma, tá? Então é muita coisa, gente, é muita coisa. Olha só que lindos, são novos, já estão no ar, né, Bruno? Olha esse, fala pra mim se não é lindo. Por isso que a gente muitas vezes combina, vocês viram que as técnicas têm nome? E às vezes o nome já dá uma dica pra gente do tecido também, pra gente usar, tá? Como é, por exemplo, o caso do Crazy, que eu peguei um Crazy, mas ele não tá aqui, eu devo ter pegado 2 juntos. Gente, tá uma bagunça que eu fui colocando o trabalho aqui, não vou nem puxar, nem procurar, senão vai despencar tudo. Mas são lindos, né? Olha esse, que lindo. Olha esse, gente, olha. Não tem cara de piquenique esse tecidinho? Coisinha mais linda do mundo. Eu amo vermelho e verde. O que, Bruno? Estão no panoxadrez.com.br, tá? Esses kits são novos. Esses aqui que eu tô mostrando para vocês são novíssimos. Entraram hoje no ar, tá? E... ai, peraí. Falando em aplicação, olha só. Uma aplicação onde eu coloquei um pouquinho de renda. Um pedacinho de renda na bordinha do... Dá pra ver? Dá pra ver a rendinha? Na bordinha do... Deixa eu pôr um pouco mais de longe. Da sombrinha, do guarda-chuva, tá? Não é uma graça? Então, é uma técnica de aplicação também. Isso aqui é aplicado com pontinho zigue-zague, tá? Mas colocando ali... Então, são variações, tudo dentro da mesma técnica. E aí, para não... ir direto ao ponto, cada uma delas tem um nome diferente. É tudo aplicação ou apliqué. Não é... Nunca, em hipótese nenhuma, aliás, tem uma hipótese, pet appliqué ou qual é o outro nome? Pet o quê? Pet colagem. Pet colagem ou pet appliqué. Não, gente, pelo amor de Deus, a gente até tem uma coisa ruim quando fala isso. É appliqué, se for em inglês ou em francês, porque appliqué é francês, ou aplicação. É aplicação e pronto. A gente só tem uma possibilidade de usar. Como muita gente procura por esse termo, a gente é obrigada a listar. Então, aí a gente usa, porque senão as pessoas procuram e não vão achar. Mas o nome correto é appliqué ou aplicação, tá? É muito bonitinho esse que eu mostrei, né? O guarda-chuvinha. Então, eu vou voltar com esse tema, porque ficou uma pilha imensa ali, senão vai ficar muito longo e a gente vai voltar a mostrar outras técnicas e falar o nome delas. E aí vocês podem me ajudar já ir colocando a técnica que vocês gostariam de conhecer. Eu fiz uma exposição uma vez, fui a curadora de uma exposição da antiga feira do Senac, aqui em São Paulo. E a exposição se chamou Técnicas e Histórias do Patchwork, porque tem muita gente que sabe o nome da técnica, mas não sabe a que se refere, ou sabe a técnica, mas não sabe o nome. Então, eu tenho muito trabalho, muita coisa, e aí a gente vai mostrar e vai conversando sobre isso. Me falem aí a técnica que vocês gostariam de ver, e talvez, quem sabe, né, também fazer, né, pra gente ver como é que faz. É isso então, Bruno? Márcia, É. você repete para todo mundo ouvir. Ah, tá. A gente tinha comentado numa live que ela estava assistindo. Eu tô ouvindo o Bruno. Fala, Bruno. Estava te assistindo quando a mãe dela estava em cirurgia, então ela disse que a cirurgia dela foi tudo bem, tá? Ai, que bom, é verdade, Márcia. Você tava esperando, né? Na espera. Ai, que bom. Ela sabe o que eu falei. Então, Tá, o Bruno me falou. Que bom. Fico muito feliz que ficou tudo bem. A gente tem orado muito esses dias por todo mundo, né? Todo mundo tem orado uns pelos outros, né? Então, acho que se isso valer pra gente se voltar mais a Deus, se lembrar que a gente deve cada segundo do nosso dia a Deus, então, pelo menos isso a gente faz, né? Vital Ana. Ela perguntou sobre uma decoração de patchwork. Vital Ana. Repete a pergunta, porque nós não estamos Tá, fala. O Bruno tá me fazendo uma pergunta. Fala, Bruno. Vital Ana pediu para você mostrar
Um ambiente decorado com patchwork. Ah, tá, vou mostrar. Eu vou qualquer dia mostrar aqui em minha sala para vocês. O Bruno tá me mandando repetir a pergunta, eu acho que vocês já escutaram. Porque alguém pediu, a Vital Ana, né, o Ana Vital deve ser, pediu para eu mostrar um ambiente decorado com patchwork. Vou mostrar sim, Ana. Já tô devendo, inclusive, mostrar aqui minha sala. Tem post seu no Instagram? Ah, é verdade, tem post lá no Instagram. Ano, né? Isso é. Tem post no Instagram mostrando aqui, mas qualquer dia eu vou filmar pra gente ver. Teve Fala. uma pessoa também perguntou qual a medida dos tecidos nos kits. Cada tecidinho, cada cortezinho desse, ele é um que a gente chama de um fat quarter. É 1 metro cortado em 4. Então, você divide ao meio, fica 2 partes de meio metro, corta esse meio metro ao meio, é isso aqui. A medida dele é 50 por 75, tá? Cada um deles. Então, esse kit, por exemplo, tem 1 metro e mais um fat, tá? É bastante coisa, gente. E é uma forma inteligente de comprar tecido, porque se você for comprar um pedaço grande de cada um, o investimento é maior. Então, dessa forma, que foi uma forma criada pelas americanas mesmo, é uma forma que com menos investimento você tem uma variedade maior. E neste caso aqui, já é tudo combinando, né? Já é um kit já com os tecidinhos que combinam todos com eles. Às vezes tem um estampado, mas às vezes tem mais de um estampado, uma estampa graúda, uma miúda, mas tudo já numa proposta onde todos combinam entre si, tá? A Tânia Peron perguntou se pet aplique é feio. Tânia Peron. Tânia Peron, Não é a técnica, é o nome. Eu sei, a Tânia perguntou se pet aplique é feio. Tem gente que fala pet aplique, tem gente que fala pet aplique. Não é que é feio. As pessoas que já fazem patchwork há mais tempo, que são mais tradicionais, né, já tem bastante experiência, não gostaram. Eu concordo, eu confesso para você que eu também não gosto, porque foi uma invenção. Eu acredito que de algum jornalista para vender, termo, né? Gosto do termo, não da técnica. A técnica eu amo. Para vender revista. E aquilo soava como uma coisa tão, sabe, artificial e muito estranha. Não é a aplicação, a gente tem um nome em português. Se não quiser falar pelo nome em português, fala pelo nome internacionalmente conhecido que é apliqué. Pet aplique não existe, patchwork é uma coisa e aplicação, embora esteja tudo ligado, trabalhos com aplicação também são patchwork, pet aplique não existe, começou a existir aqui no Brasil. Então a gente toda vez que tem oportunidade fala, mas muitas vezes o Bruno até coloca para justamente pegar essas pessoas novas que estão chegando, que procuram por esse termo, né? Então a gente não pode deixar a busca, né? Aquela busca que é feita, não pode deixar de listar a palavra. Mas, gente, não é pet aplique, nem pet collage. É aplicação ou apliqué, tá? Fala, Bruno. É isso? Tem mais alguma pergunta? Não. Que a Regina falou que gosta das aulas no YouTube. Eu também amo fazer. Eu já fico, meu Deus, o que eu vou fazer? Que delícia aqui. Essa técnica também é um quilt as you go, olha só. Só que ele foi feito, ao invés de fazer em cima de uma manta, eu fiz ele em cima de um tecido. Tem vídeo dele lá também, olha só. Ele é um tapete, muito embora... eu nunca tenho usado ele como tapete, eu confesso que ele virou um caminho de mesa, mas é um tapete, tá? Então, são faixas costuradas naquela técnica quilt as you go. Você costura ali, né, põe assim, costura e abre. Aí você coloca outra aqui em cima, costura e abre, e assim por diante. Então, tem lá, no meu canal tem várias com o que você tá querendo que eu mostre? Não, mostra. Fala, tô mostrando. Uma pessoa falou que se tem uma abelhinha aí aplicada. Ah, não tem não. Abelhinha aqui, ó. Olha, o que é isso? Parece uma abelhinha mesmo. É verdade, mas não é não. O que é isso? É tecido. É uma... Ai, que detalhe, olha só. Parece uma abelhinha mesmo. Parece uma abelha, mas não é não, gente. É um fiapinho de tecido. Mas seria até uma ideia bem bonita, né? Colocar uma abelhinha aqui, ou bordadinha, que gracinha. Muito lindo. Então, gente, a gente vai voltar
com esse assunto. Pera um pouquinho, Bruno. E eu vou, acho que fazer um especial de aplicação, mostrando a aplicação e dando uma breve explicação das técnicas. O que vocês acham? Me falem aí também as técnicas que vocês gostariam de ver, tá bom? Tô amando esses nossos encontros. Amanhã é a primeira aula é o primeiro bloco do Quilt Along, tá? Então ficou para amanhã e amanhã às 8 horas no YouTube. Se inscreve no quiltalong.com.br. Tchau, gente. O Bruno tá aqui desligando.